Você não vai, a tua vida, se estourar um golpe de Estado no Brasil, não vai mudar, Marcos. Você pega um voo, vai embora e acabou. Você não vai ter que arcar com a consequência. Você está invocando a luta de classes. É isso que a gente está enfrentando hoje, essa disputa, porque você desconstruiu o teu adversário, colocando ele num isolamento, dizendo, olha, você não pode falar sobre isso porque você pertence a uma classe que não vivencia isso. E aí isso vem em função... por exemplo, do discurso do Lula. A bolsa caiu, o dólar sobe após declarações de Lula sobre economia. O presidente eleito destacou que é preciso mudar conceitos sobre gastos e investimentos. Vamos ouvir. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. Então, por que eu fiz a provocação a você sobre a luta de classes? Porque o discurso do Lula está muito alinhado com isso, né? De falar da necessidade dos investimentos públicos nas políticas públicas para diminuir desigualdades. Então, eu gostaria de passar a sua palavra para falar justamente sobre essa luta de classes, já que você invocou ela aqui. Veja, William, eu não usei nenhuma categoria do campo marxiano precisamente porque, hoje em dia, falar Karl Marx... O nível que a gente tem do debate público hoje é igual a invocar o diabo na comunidade brasileira, entende? Você teve durante os últimos 4 anos o fantasma do comunismo, do abortismo, enfim, os valores da família tradicional. Tudo isso foi trabalhado com tamanha competência junto ao imaginário público nacional que, se você invocar qualquer categoria do campo marxiano, como você acabou de colocar, luta de classes, você já está errado. Não importa o que você diga em seguida, você não vai ser sequer capaz de se argumentar e as pessoas não vão te ouvir. Então eu não vou cair nessa armadilha e não vou seguir por aí. Agora, de muitas maneiras, o que você tem quando o mercado financeiro reage a uma fala do Lula te demonstra uma certa dinâmica societária. Você pode chamar de luta de classes, se você achar que é o caso. Eu não vou usar esse termo dessa forma nesse programa. Agora, é muito evidente que o Marco é capaz de manter um certo nível de ironia no sorriso, que ele é capaz de tentar desqualificar aquilo que eu estou dizendo, que ele é capaz de criticar a forma como eu me visto, porque o terno estaria grande, etc. e tal. E ele valoriza aspectos estéticos. É engraçado, né, querido? Ele valoriza todos esses aspectos, porque você está orientado para olhar coisas que não passam por isso que o Lula está falando. Para vocês, Marco, ultradireitistas, sobretudo que pertence a essas classes mais abastadas, você não sabe o que é isso, é mimimi. Para vocês é mimimi, é populismo barato. O Lula tá fazendo política barata e tal. Sabe por quê, fundamentalmente? Você nunca se viu confrontado com esse tipo de situação. De não ter leite, de não ter pão, de não saber o que você vai comer antes de dormir, de ter toda uma preocupação em pagar a conta. Nada disso te aflige, meu caro. Marcos. É por isso que você pode se dar o luxo de ficar fomentando o golpe de Estado. Marcos, o César usou esse conceito de luta de classes contra você? Agora ele fala que não, mas usa. Acabou de falar que não. Eu sou responsável por aquilo que eu digo e a forma como eu me articulo. Eu não falei de luta de classes em absoluto. De novo, o César, ele faz... É uma tática retórica comum. Não é tática retórica. Vocês estão querendo imputar coisas que eu não disse. Da esquerda, de falar, olha... Você usa o conceito, mas não reconhece ele. Você trabalha exatamente pelo que eu digo. Nos termos do conceito marxista de luta de classe, mas depois... Tanto que o que ele fez aqui é, de fato, proselitismo político de baixo nível, que a gente chama de demagogia. Quem está avaliando é você. Tá vendo? Então, eu te disse que você ia incorrer nesse erro. Nesse caso, de classificar isso como demagogia. Você tem o discurso... óbvio que para você é demagogia. O discurso do Lula, ele é fundamentalmente demagógico. Tá vendo? Você tá vendo? Porque ele trabalha sempre com essa relação de classes sociais. Então, o Lula cresceu assim. Desde o sindicalismo, desde o movimento sindicalista que ele fundou, ele cresceu com essa retórica.
Isso está no DNA da esquerda brasileira, do PT e do progressismo. E hoje, inclusive, o identitarismo é um desdobramento dessa percepção marxista. Que daí não é só classes sociais que preponderam na disputa. Vai além, é homem, mulher, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais e por aí vai. E não tem fim isso. E é um pensamento decadente. Esse tipo de reflexão, esse tipo de raciocínio só serve para esgarçar o tecido social, afastar as pessoas, acabar com a família, desagrega qualquer tipo de relação normal e natural que você pode ter com qualquer pessoa, porque ele coloca características de pessoas, né, características específicas acima de qualquer outro valor pessoal. Não é possível que você acredite efetivamente nisso, cara. A cor da pele vale mais do que o mérito, do que o trabalho. Quem faz isso é a esquerda. A opção sexual vale mais, prepondera do que o esforço que deve ser reconhecido. Só para eu entender, Marco, o teu raciocínio, me perdoa te interromper, só para eu entender teu raciocínio. Quem determina tudo isso é a esquerda. Quem determinou todo um processo. Veja, você falou de cor da pele. Sim. Tá? Então, quem determinou todo um processo, um legado histórico e cultural que vem de Brasil, colônia e império, foi a esquerda do século XXI. César, prepare-se para um segredo. Vamos lá. A esquerda, hoje, é mais racista. Na verdade, é o único movimento racista que eu conheço. Não foge da pergunta. E que eu Você identifico. acabou de eu estou te dizer... respondendo a pergunta. Sim, quem criou todas as determinações de classes foi a esquerda brasileira, meu caro. Só um ponto aqui para food for thought, né, para você refletir. Be my guest. Vamos lá. A esquerda brasileira mimetiza, copia a esquerda americana. E esse processo de colocar a raça como um fator preponderante para você qualificar as pessoas vem dos Estados Unidos e é esse é um processo secular, racista. Meu caro. Não, isso vem desde a colonização europeia nas Américas, e é um processo, cara. Esse processo todo de identitarismo é completamente racista. É algo assim espantoso. Mas César, ainda me atendo. Você não pode realmente acreditar nisso, cara. Me atendo ao discurso do Lula. Ele usa dessa tática demagógica com o intuito de se colocar como aquele interlocutor provedor. Então ele sempre vai ser a pessoa que vai cuidar das suas aflições. E ele transforma esses grupos em vítimas. Então ele naturalmente é o Lula que transforma os grupos que passam fome em vítima. E trabalhando numa mentalidade não já tem ninguém passando fome no Brasil, esse é o raciocínio. E outra coisa importante também, não é ele que criou essa mentalidade. Isso daí é fruto de gerações de Paulo Freire, de gerações de feminismo tóxico. Que loucura! Meu irmão, na mentalidade das pessoas. Marco, você tá delirando forte. Pega um termômetro que você deve estar com febre, cara. Você vai ter que sair do estúdio e ir direto para UTI, meu irmão. E eu vou falar mais. Cara, você tá delirando. Isso está presente também no ambiente religioso. Olha só. A teologia da libertação é proselitismo político barato nas igrejas. Eu já vi você delirando, meu irmão. E ela prospera ainda no Brasil. Nesse nível que você tá hoje, você deve ter tido uma call com o Steve Bannon antes de entrar no programa. Não é possível, cara. Só pra concluir, daí você... Não, mas você tá 10 minutos falando. Você me força a te interromper. A gente, né? Vai. Daí o Lula, o grande problema é esse. Quer dizer, ele já trabalha com uma noção já massificada dentro desse viés esquerdista e progressista aqui no Brasil. Então, para ele, esse discurso cola muito fácil, infelizmente, porque a gente tem os meios de comunicação, as universidades, inclusive as escolas públicas. Eu vou ter que te interromper porque você está monopolizando pela mentalidade esquerdista. Veja, tem uma questão fundamental aqui que prega isso que o César fala. Ultradireitistas têm problema em reconhecer e por isso que se tornam tão autoritários e não aceitam o resultado da eleição e não aceitam o teleprompter da emissora e não aceitam nada que seja minimamente dissonante. Espera só um pouquinho. Fundamentalmente, é isso que eles não entendem. O desenvolvimento humano, ele é histórico e cultural. Ele não é determinado pela esquerda, pela direita, pelo centro, pelo que quer que seja. Ele é uma soma de um desenvolvimento histórico e cultural. Quando o Marco te diz que essas distinções, sobretudo organizadas em cima de cor de pele, são criações da esquerda, isso é um nível de delírio que em ciências sociais seria difícil de considerar isso um debate legítimo. Quando você diz que distinções de raça, de classe, etc.,
são criações 30 da segundos. esquerda, meu caro. Isso é absolutamente delirante num nível que você deve estar com febre, Marco Antônio. Você pode tirar, traga um termômetro na nossa próxima interação e tire a sua febre, porque você vai ver que isso aí está estourando os 40 graus. Vamos não faz combater uma... o assunto é e não ficar delirante, me combatendo. Vamos Mais tentar um tema, isso, por César. favor. Vamos Você ao dilema. refuta Marco, o argumento de não, uma pessoa. não. Vamos trabalhar desse jeito? Cara, é que o nível Porque de você delírio, o nível de delírio, Ontem- quando você ontem- diz que ontem a você estava Constituição... imitando um pombo aqui. Cara, Você estava a imitando um pombo. jogando xadrez, que é o seu caso. Veja, quando você diz que toda a Constituição humana que remete à segregação, à usurpação e uma série de coisas, é uma construção da esquerda brasileira que imita a esquerda americana, isso é um nível de delírio Senhores, que é o difícil de dilema, explicar, Estado cara. máximo